Terça-feira o Evandro leu ele. Ontem lá no culto, leram o Salmo de novo. Então é este, o Salmo 121. Apenas o verso primeiro deste Salmo. Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Queridos, os montes se tornaram, ao longo da história, lugar sagrado, lugar de adoração. Os montes se tornaram templos naturais, onde as pessoas subiam para os montes para fazer ali o seu sacrifício, a sua adoração. Estar no monte simbolizava estar mais perto de Deus. Estar no monte simbolizava chegar mais perto de Deus. E nós temos na Bíblia Sagrada alguns montes que se destacam por aquilo que aconteceram neles. Nós temos na Bíblia Sagrada o Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá é que Abraão ofereceu Isaque a Deus. E Deus bradou, dizendo: Abraão, não faça isso, porque agora sei que temes a Deus. E Deus ali preparou um sacrifício para Isaque. Então Moriá é um cenário de obediência de Abraão, identificado como lugar da providência divina. Nós temos o Monte Sinai, ou Monte Horebe, o monte de Deus, local da aliança e dos mandamentos. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu as tábuas da lei, as tábuas da aliança. Nós temos o Monte Sião, local da arca da aliança e do templo. O Monte Sião, um monte muito importante, um monte muito forte, resistente, a ponto do salmista, no Salmo de número 125, dizer que os que esperam no Senhor são como um Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós temos o Monte Carmelo, cenário do confronto do profeta Elias com os profetas de Baal. E eu tive o privilégio de estar lá no Monte Carmelo, fazer um culto lá no Monte Carmelo. Então, um monte muito importante, aonde os profetas de Baal foram desafiados. Elias orou e o fogo do céu desceu, consumiu o holocausto, deixou tudo em cinza e o nome do Senhor foi glorificado. Temos o Monte das Bem-aventuranças, que eu também estive lá no Monte das Bem-aventuranças, aonde Jesus se assentou para trazer os ensinamentos aos seus discípulos. Ele vai dizer: bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor do meu nome, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o Monte das Bem-aventuranças. Nós temos o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, lugar de oração, o lugar preferido de Jesus para oração, para ter um tempo de oração com o Pai. Queridos, quando nós vemos ou estudamos sobre os montes, a gente vê Deus operando muito nos montes, milagres acontecendo nos montes, maravilhas sendo realizadas e manifestadas, mas nós entendemos que o nosso Deus não é só Deus de montes. Deus não está só presente nos montes. Devido a essas operações de milagres e maravilhas, o mundo pagão, os povos pagãos, os sírios, até pensavam que Israel era forte, e que Israel vencia a guerra, e que Israel prevalecia, porque eles faziam as guerras
no pé dos montes, e por Deus ser um Deus de monte, Deus dava a eles livramento. Nós vemos isso em 1 Reis, no capítulo 20, a Ana Beatriz vai projetar na tela, 1 Reis capítulo 20, o versículo 22 e o 23, depois o versículo de número 28, de 1 Reis, coloca aí. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Versículo 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas planejamos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Versículo 28, pula aí. O Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus não é só Deus de montes, mas também Deus dos vales. E Deus mandou essa mensagem através do profeta, porque Deus estava combatendo uma crença pagã de que Deus, o Senhor, era limitado a um local específico. Mas nós entendemos que Deus não está limitado por geografia, circunstâncias. Deus é soberano. Então Deus vai enviar o profeta a dizer ao rei de Israel, vai dizendo: olha, a Síria vai vir contra vocês, e eu vou dar vitória lá no raso. Não é no raso que eles querem guerrear com vocês? É no raso que eles acham que vai vencer vocês? É na planície? Então fica tranquilo, porque eu vou dar vitória para vocês, para mostrar para eles que eu não sou só Deus de montes. O nosso Deus é Deus de monte, mas também é Deus dos vales. O nosso Deus é soberano, está acima de qualquer geografia e circunstância. Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos. Os Salmos 120 ao Salmo 134 são chamados cânticos de degraus, ou cânticos de romaria, porque Israel, ao subir para o templo, eles a cada degrau, segundo o livro do profeta Ezequiel, o templo que Ezequiel viu, tinha 15 degraus. Então do Salmo 120 ao Salmo 134, 15 salmos, e a cada degrau que eles subiam, eles cantavam um salmo. Eles louvavam a Deus com um salmo, a cada degrau que eles iam subindo para Jerusalém, ou para o templo, para a adoração. Irmãos, é natural da nossa vida, da nossa jornada, aqui nessa terra, quando nós passamos por adversidades, por dificuldades, nós procurarmos ou buscarmos ajudas em algo mais alto, mais elevado. Isso é natural. Quando da luta, do problema, da dificuldade, nós queremos nos refugiar em algo que é mais forte, em algo que está acima. Às vezes, quando vier o problema para você, e aqui já fica uma dica, não vai enfrentar o problema de cabeça baixa. É claro que tem gente que prefere esconder debaixo da cama. Não é o seu caso não, né, Vodei? Quando vê o problema, vê a dificuldade, vai procurar ele, está debaixo da cama. Não. Nós precisamos correr para lugares mais altos, subir, ter uma postura, inclinar a cabeça, mostrar para aquele problema que você não é fraco. Porque se você mostrar frouxo no tempo da adversidade, facilmente você vai cair. Mas você tem que ter uma postura. Então buscar um lugar mais alto, mais elevado, é natural da nossa vida quando enfrentamos dificuldades. Agora, pensar nessa proposta
de que os montes eram lugares sagrados e buscar ajuda neles seria a coisa mais certa a fazer. Quando da dificuldade, quando da adversidade, sabendo que os montes eram lugares sagrados, sabendo que estar no monte era estar mais perto de Deus, sabendo que nos montes Deus operava e derramava a sua glória, era natural correr-se para os montes, era natural buscar ajuda através dos montes. Isso era natural, era o mais certo a fazer. O problema, no entanto, estava ao olhar para os montes, ou ir para os montes, e se deparar que nos montes tinha muitos altares para muitos deuses. Ali foi estabelecido vários altares para vários deuses. Então, olhar para os montes na hora da adversidade, a busca de refúgio, a busca de socorro, a busca de ajuda, o salmista se deparava com um monte de altar para diversos deuses. E a quem pedir? E a quem buscar? Qual Deus é melhor para essa época? Qual Deus é melhor para essa situação? Qual Deus eu devo clamar, já que há muitos deuses ali no monte? O próprio Salomão, um homem sábio, que Deus ofereceu para ele o que ele quisesse, ele pediu a Deus sabedoria. O próprio Salomão vai edificar altares para as suas esposas, que ele ia casando, né? 1.700 esposas ou 300 concubinas, ou ao contrário. E para cada uma dessas mulheres que tinha lá os seus deuses, ele edificou nos montes altares, nos montes de Israel. Então, quando se olhava para os montes de Israel, Israel é cercado por montes, o que se via era vários altares para vários deuses. Se cada esposa de Salomão tinha um deus, então só Salomão construiu 1.000. Né? Altares para deuses diferentes. Essa prática, irmãos, infelizmente ainda perdura nos dias de hoje, porque há vários altares para vários deuses. Tem Deus da causa impossível e tem Deus da causa que não é tão impossível assim, né? Tem Deus para o cabelo, tem Deus para o careca, né? Tem Deus para ficar solteiro e tem Deus para casar, né? Tem Deus para os que estão sem dinheiro, e um monte de Deus, e eu vou procurar quem, eu vou buscar quem, no momento da adversidade, no momento da dificuldade. Então, essa prática ainda perdura. Paulo, ao chegar em Atenas, ele vai se deparar com diversos altares em Atenas, e ele, observando aqueles muitos altares, ele vai ver um que estava lá escrito: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E a história vai dizer, o contexto do altar desconhecido, é que por volta do ano 6º antes de Cristo, segundo Diógenes Laércio, uma praga assolava Atenas, e Epimenides, um sábio poeta, foi chamado para ajudar a resolver a situação. Então Epimenides, ele vai aconselhar o povo dizendo: solta as ovelhas, aonde essas ovelhas deitar, ali vocês vão edificar um altar. Mas a quem? Não sei. Coloca lá ao Deus desconhecido. E eu entendo com isso, se assim é a história, por certo, devido à praga, eles já fizeram sacrifício a todos os deuses que eles tinham. Procurar quem mais? O altar para fulano já foi feito, não resolveu. Altar para Cicrano também já foi feito, não resolveu. Para Bertano não resolveu. Já fizemos tudo, Epimenides, e agora o que a gente faz? Agora é o seguinte: solta as ovelhas, aonde as deitar. Já fez para todos aí que vocês conhecem já. Então a gente tem que fazer para alguém que a gente não conhece.
Então está lá, altar ao Deus desconhecido. E Paulo vai encontrar esse altar em Atenas. E vai usar, eu estou aqui para mostrar para vocês o Deus desconhecido. O Deus que vocês não conhecem, que eu vejo que vocês é um tanto religioso, tem Deus para tudo, mas tem um Deus que vocês ainda não sabem o nome, mas eu vou apresentar para vocês, o Deus desconhecido. Então o salmista, ao olhar para os montes, local aonde habitava o socorro, o salmista não encontrava um disponível ou capaz de ajudá-lo. Então, ao olhar para os montes em volta de Israel, muitos deuses, né? Se ele tivesse assistido Chapolin, ele ia falar: quem poderá me defender? Esse monte de deuses eu vou gritar para quem? Da onde vai vir o socorro? Quem poderá me ajudar? Quem poderá me defender? Ao olhar para os montes, ele se deparava com essa multidão de deuses e não encontrava ali um capaz de ajudá-lo. Então ele entende que o Deus que pode resolver o seu problema não está lá. O Deus que pode trazer socorro para ele no tempo da adversidade não está nos montes. O meu Deus não está, e elevo os meus olhos para esses montes, e eu não vejo Deus aí, eu não encontro socorro aí, eu não encontro escape aí, porque ele entende, meu Deus não está aí. A samaritana até pensava assim, né? Você vê que a samaritana vai dizer para Jesus, do diálogo: me explica uma coisa aqui, Jesus. Os judeus falam que a gente tem que adorar lá no templo, porque é lá que está Deus. Os nossos pais estão dizendo que não, Deus está no monte. Para onde eu vou? Ou eu vou para o templo, ou eu vou para o monte. Aí Jesus vai dizer: ó, nem templo e nem monte. Deus está onde está uma alma que grita por Ele, que clama por Ele, que busca por Ele, Ele se manifesta. Jesus está dizendo, Ele se manifesta no templo, Ele se manifesta no monte, Ele também se manifesta no vale. Talvez você está no leito da enfermidade, nos assistindo nessa noite, clame aí, porque Deus está presente em todo lugar. Ele é soberano, Ele está aqui nesta noite, Ele também está no monte, mas Ele também está no vale, no deserto. Ele está perto daquele que busca e que clama. E o salmista entende isso. Queridos, e a nossa confiança, assim como a confiança do salmista, não está no monte. A nossa confiança não está firmada no monte. A nossa confiança não está firmada em geografia, em circunstâncias, em posses. A nossa confiança está num Deus que é soberano. Não estou aqui criticando quem vai para o monte. Tem muita gente hoje que ainda continua as práticas de subir no monte para orar, né? E tem uns montes em Belo Horizonte que tem até lanchonete lá assim na porta. Que é o povo, não tem? Tem lanchonete que o povo sobe para o monte e tal, depois faz o seu lanche, virou até comércio. Por aí vai. A Assembleia de Deus toda a vida ela combateu isso, né? Por causa do risco que as pessoas correm de ser picado por cobra, né? Por assaltantes e por aí vai. Mas há muitos que ainda vai para o monte. Profetiza em cima de um toco lá, e depois, achando que é um irmão, aí o dia clareia, não, era um toco. Tem visões, tem isso, tem aquilo. Não estou criticando quem vai, eu não vou, não aconselho ninguém a ir.
O que nós devemos fazer é entrar para o nosso quarto, como Jesus nos ensinou. Jesus não mandou ninguém subir para o monte. Jesus subia ao monte, Jesus orava no monte, Jesus buscava no monte. Mas Jesus vai dizer, quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, ora em secreto ao seu pai, e o seu pai vai te exaltar publicamente. Busque um lugar secreto, um lugar reservado, mas a nossa segurança não está no monte. Eu tenho que subir o monte, porque Deus vai falar comigo. Deus te fala também aqui nesta noite, Deus te fala no trabalho, Deus te fala na escola, Deus te fala em qualquer lugar. É só buscar ao Senhor de todo o coração, que Ele está presente em todo lugar. A nossa confiança não está baseada nisso, como diz o salmista no Salmo 20. A nossa confiança não está no monte, a nossa confiança está no nome do Deus do monte. O Deus que criou o monte, o Deus que formou o monte. A nossa confiança está neste nome que é acima de todo nome, o nome do nosso Deus. Aí o salmista no Salmo 20 vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É o nome do Senhor que tem poder para nos dar vitória, para nos trazer segurança, para nos trazer proteção. Quando nós vamos analisar o nome de Deus, as letras são muito importantes para os judeus. Cada letra tem um significado importante. E Deus em hebraico é El. No plural, Elohim. No singular, El. Então todo nome que você vê que tem El no nome, é uma referência a Deus. Aí eu anotei alguns nomes aqui na minha colinha, no meu tablet. Tentar dar zoom aqui não vai não. Elias, por exemplo, o Senhor é o meu Deus. Eliseu, meu Deus é salvação. Daniel, Deus é o meu juiz. Samuel, Deus ouve. Miguel, quem é como Deus? Gabriel, fortaleza de Deus, ou mensageiro de Deus. Reuel, amigo de Deus. Salatiel, aquele que pede a Deus. Então, se tem El no nome, alguma coisa se refere a Deus, porque El significa Deus, e a letra E no hebraico significa força. A letra L é em forma de cajado, significa condução. Então, quando nós falamos do nome de Deus, quando nós expressamos o nome de Deus, nós dizemos, Deus é a força que nos conduz, Deus é a força que nos leva. Então, quando eu elevo os olhos para os montes, procurando socorro e não acho, eu sei que o meu socorro vem do Senhor. A força que me conduz, a força que me leva, é o nome do Senhor, meu Deus. É Ele que me garante a vitória. Então Deus é essa força no caminho da nossa caminhada. Por isso que o salmista vai cantar. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua força vai comigo, a tua força me guia, o teu cajado me consola. Deus é a força na nossa caminhada. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que é no nome do Senhor dos exércitos que a vitória é nossa. Então, quando no momento da luta, da adversidade, da dificuldade, clame pelo nome do Senhor nosso Deus. Quando você não achar ajuda, quando você não achar socorro, como a irmã falou aqui, pode nos faltar amigo, mas jamais Deus nos falta. Pode faltar finanças, mas Deus não falta. Pode faltar saúde, pode, mas Deus não
falta. É só clamar por esse nome, que Ele nos responde, que Ele se manifesta, que Ele se faz presente em nosso meio, e que nós possamos entender e cantar assim como o salmista no Salmo 121, subindo para o templo da adoração: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi Deus que fez os montes, foi Deus que fez os vales, foi Deus que fez a terra, foi Deus que te fez, foi Deus que nos constituiu, foi Deus que nos salvou. Então vamos elevar os nossos olhos para este Deus que tudo pode fazer na nossa vida, e eu tenho certeza que Ele estará respondendo à sua oração, ao seu clamor, porque aquele que clama com o coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. Eu não sei para onde você foi buscar ajuda e às vezes não achou. Já busquei fulano, cicrano, bertano. Talvez você não serve a esse único Deus que nós temos. Todo dia faz prece para um. Todo dia é dia de um. Eu já até cantei uma musiquinha aqui em alguns dias do santo, né? Não lembro ela toda não, mas alguns irmãos aí não sabem o hino. Mas eu vou cantar para lembrar os irmãos. Que diz assim, ó: existe santo, santo para puxar de rodo, São Manel e São Bertoldo, São Tonofre e Sebastião. Santa Cretilde, Matilde, Santa Clara, Santa Maria e Mara, Jussara e Conceição. Para todo dia eu tinha um santo, no entanto minha vida era uma confusão. Tudo que eu fazia dava errado, parece que o São Cadeado trancou o meu portão. Libertação só no dia de São Nunca, minha vida é uma espinunca sem solução. A sua vida tem solução se clamar por Deus único e verdadeiro, o Senhor dos exércitos. O seu nome é poderoso. É só clamar esse Deus que tudo pode, e Ele está pronto para responder. E Jesus vai dizer: tudo que pedires ao Pai em meu nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, crendo, recebereis. Que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar a louvar e exaltar esse nome maravilhoso, o nome de Jesus. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. meu lugar seguro. Bendito é o nome do Senhor. Minha proteção. Receba a cura em nome de Jesus. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Esse problema para Deus é nada. É só clamar que Ele vem. É só buscar que o encontramos. Que Deus possa derramar a bênção sobre o seu lar, sobre a sua casa. Creia e receba em nome de Jesus Cristo a sua vitória. Oh, aleluia. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Oh, aleluia. Olhando para os montes, o
Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da